enfim. O Reinaldo, e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que Harvard vai perder o direito de matricular estudantes estrangeiros se não atender às exigências do governo de Donald Trump. No comunicado, o departamento também anunciou a rescisão de 2 bolsas do órgão para Harvard, o que totalizaria mais de 2 milhões, quase 3 milhões de dólares, e afirmou ter escrito uma carta para a instituição exigindo informações sobre o que ela chamou de atividades ilegais e violentas dos detentores de visto de estudantes estrangeiros até 30 de abril. Se a universidade, considerada uma das mais prestigiadas do mundo, não atender os pedidos de Trump, vai perder o privilégio de matricular estudantes estrangeiros. Um porta-voz da instituição disse à agência de notícias Reuters que a universidade estava ciente da carta sobre o cancelamento de bolsas e que a instituição mantinha sua posição de não ceder. Essa queda de braço não tem fim, né, Reinaldo, do Trump com a ciência de maneira geral, com a academia, algo que a extrema-direita tem feito em outros locais também. Em nome da nossa liberdade, como eles chamam, não é mesmo? Olha só, olha que fabuloso. Né? Harvard está tendo uma posição bastante decente, não está se ajoelhando, como fez Columbia, por exemplo, uma vergonha, né? Porque entregou tudo, como diria Machado de Assis em Helena, né? Perdi tudo, padre mestre, né? Perderam tudo, perderam a dignidade. Harvard está reagindo, resistindo. Agora, veja você, isso é ditadura. Isso é ditadura. Há várias maneiras de você... Reinaldo, não exagere, ditadura. Não, peraí. Se num regime em que as universidades não têm autonomia, e note, não é autonomia para rasgar a Constituição, não é autonomia para nós somos autônomas de maneira que nós vamos aqui ter um núcleo terrorista. Não tem isso. Aliás, em nenhuma universidade. Né? Os acampamentos lá em favor da Palestina, houve discursos absurdos, houve. Agora, tentar dizer que aquilo era símil ao terrorismo, isso é um absurdo completo. Né? Não é autonomia para fazer coisas que a Constituição veda, nada disso. Autonomia intelectual, autonomia para pesquisa. Né? É contra isso que o Trump está lutando. E se uma universidade não tem autonomia, você tem uma espécie de Estado unitário e autocrático, né, no que respeita à pesquisa, ao entendimento do mundo. A universidade, por excelência, é o local da diversidade. Né? A hora que ele tira a autonomia das universidades americanas, é um regime parecido com o do Irã, nesse particular. No Irã não existe. No Irã, as universidades, os cursos superiores, estão subordinados aos interesses do Estado teocrático. Não é? O Trump está falando a mesma coisa. E o Ayatollah daqui, né, o Khamenei daqui sou eu. Eu direi o que pode e o que não pode. Então, ou vocês põem fim às suas políticas de diversidade, igualdade, integração, etc., e passam a seguir as regras e passam a seguir o nosso entendimento, ou vocês serão punidas. De novo, né? Saibam todos, talvez as pessoas não tenham noção disso, a autonomia universitária no Brasil é garantida na Constituição. Valendo, inclusive, para as públicas. Mesmo as universidades, que a diferença dos Estados Unidos, você tem instituições públicas, mas são pouquíssimas, elas são privadas, elas são fundações, elas vivem, em parte, de doações privadas, a maior parte, mas também tem investimentos do Estado. Né? Mas aqui no Brasil, as universidades federais, por exemplo, né, podem ter um convênio ou outro, mas o dinheiro vem do Estado. As universidades do Estado brasileiro, as universidades estaduais também, as que, por exemplo, São Paulo tem
3 grandes universidades estaduais, o dinheiro é público. E, no entanto, a autonomia universitária existe, né? O governo não pode chegar lá e dizer, vocês vão passar a pesquisar isso. O entendimento que vocês terão sobre tal assunto é esse. É impensável que o Tarcísio de Freitas dissesse para a USP, vocês agora, em relação a, sei lá, gênero, passarão a considerar isso aqui. Vocês estão proibidos de fazer políticas de integração. A USP tem seu próprio sistema de cotas, por exemplo. Né? Não foi garantido para o Tarcísio, em razão da autonomia universitária. Né? Então, em relação às universidades federais, você tem diretrizes gerais para todas, mas as próprias universidades estabelecem suas prioridades. Eu pergunto, no que diz respeito hoje ao ensino superior, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma democracia. Aliás, isso em muitas outras coisas. O que nós não temos ainda no Brasil é democracia social, e se depender da extrema-direita, não teremos. Né? Mas somos uma democracia. Os Estados Unidos hoje, no que concerne as universidades, são uma democracia? Não, né? Estão deixando de ser uma democracia. Nisso e em muitas outras coisas. Porque, à medida que parte do governo federal, políticas, inclusive, de discriminação de determinados grupos, de determinadas populações, num processo de apagamento, como se elas não existissem, é claro que a democracia deixa de existir. A essência, quem nos acompanha deve se lembrar disso, a essência da democracia é a afirmação também dos valores negativos. O que é isso? Vamos lá. Regime de maioria, uma ditadura também pode ter. Um regime de maioria, uma ditadura pode ter. Durante o fascismo, os fascismos europeus, né? O fascismo alemão é o nazismo, durante muito tempo, a maioria da sociedade alemã apoiava o Hitler. A maioria da sociedade italiana apoiava o Mussolini. A maioria da sociedade portuguesa apoiava o Salazar. A maioria da sociedade espanhola apoiava o Franco. Os fascismos foram regimes de maioria. Né? O que é que não se tem numa ditadura? Em regimes autocráticos. Você não tem a afirmação das minorias que, sejam por escolha, por visão de mundo, sejam por condição imanente, contestam aquilo que é a maioria. E a democracia tem que garantir, desde, evidentemente, que essas minorias não resolvam destruir o próprio sistema democrático. É uma coisa que hoje é um embate que nós temos aqui no Brasil hoje. Né? Eu sou uma minoria, mas eu quero destruir a própria democracia. Né? Aí vale a máxima do Karl Popper, da sociedade aberta aos seus inimigos. Né? Aí você tem o paradoxo da tolerância. Você não pode tolerar alguma coisa que destrua o regime e que garante a tolerância. Agora, voltemos à questão da democracia. A democracia é justamente a afirmação, então, e a existência desses valores, né? Ou desses grupos, com os quais o Trump está tentando acabar. Mas houve exagero da cultura woke, como eles dizem, né? da afirmação das identidades. Né? Pode até ter havido. E isso tem de ser discutido, isso tem de ser... eu mesmo tenho restrições a determinadas escolhas que grupos, muitas vezes identitários, fazem. Né? Acho que há coisas que são debatíveis e essencialmente erradas. Acho que a questão da linguagem neutra, que muitas vezes... Uma coisa é querer empregar a linguagem neutra, e que empreguem à vontade, não tem problema. Outra coisa é achar que poderia ser uma norma, aí eu já acho complicado. Veja, tudo dá para debater, tudo dá para debater.
Agora, o que ele está tentando fazer lá é exterminar a divergência, é eliminar a divergência. É uma tática de apagamento dessas comunidades e de proibição da contestação. Isso é coisa de ditadura. Porque se você, contestando, será punido, isso quem faz é ditadura. E o que ele está fazendo com Harvard é o seguinte: vocês mantêm essas políticas de integração, então vocês serão punidos. Insisto que é o que se faz em autocracia, teocracia. É uma aberração, né? É isso aí.